Primeiro, o que uma família conservadora não é? A família conservadora não é um partido político. A família conservadora não é uma ideologia criada artificialmente no laboratório da sociedade. A família conservadora, na verdade, é uma construção de acúmulo de conhecimento, conduta, método, experiências, valores que foram testados ao longo do tempo. Não só testados, mas valores que foram aprovados. A família conservadora, na verdade, ela é guardiã do que já deu certo e uma defensora de nossa alma sobre os ataques de ideologia de líderes estufados de narrativas, que tentam minar a sociedade e desequilibrá-la, como aconteceu agora, recentemente, nesse carnaval. O discurso é o mesmo, é dizendo que protege as minorias, é sob o pretexto da liberdade, é sob a saúde emocional de uma sociedade, mas na verdade tudo isso é em detrimento da grande maioria da família conservadora, não só brasileira, mas no mundo ocidental. A intenção benéfica, na verdade, ela é travestida de manipulação e destruição. Por isso que eu fiz questão de começar justamente afirmando o que uma família conservadora não é. Agora vamos ver o que é uma família conservadora. A família conservadora, na verdade, a família propriamente dita, ela é uma instituição divina, ela não é um projeto social. Ela, antes de tudo, é um projeto espiritual. É a primeira instituição, é a primazia da instituição de Deus. Deus instituiu a família. Em Gênesis 2:24 vai dizer: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Família é uma vocação espiritual, um dever cívico, que na verdade nós somos uma das primeiras gerações, se não a primeira geração, a querer justamente fugir do dever, fugir da responsabilidade, pautada sob uma ideia libertária, na verdade travestida de puro egoísmo. A nossa geração quer jogar fora toda a construção que foi desenvolvida ao longo do tempo. E ninguém quer mais esse dever cívico. É muito mais fácil, por exemplo, abdicar de filhos, abdicar de esposa ou de esposa. É muito mais fácil não seguir a conduta que foi repassada anteriormente, fugir da responsabilidade. É muito mais fácil. E aí, sobre esse pretexto, vem justamente atacar uma base que não é ideológica nem partidária, é uma base instituída por Deus, é um projeto de Deus. Quem é contra a família é contra Deus. Quem é contra a família é contra o projeto de Deus. Quem é contra a família é contra a vontade de Deus. A família, ela é o ambiente primário para o ensino da fé. Por isso que ela é muito atacada, por isso que ela é muito perseguida, por isso que ela é muito criticada, por isso que ela é tão deteriorada por quem está de fora, está o tempo todo sob ataque. Porque na verdade não se trata de um aspecto moral puramente. Na verdade, se trata de um ataque à fé que Deus tem para cada um de nós. Os valores, os princípios, são aspectos nevrálgico para a sociedade. Então a família, ela é fundamental para a sociedade. A família, ela sendo um núcleo e outras famílias sendo outros núcleos, outras unidades, isso forma, na verdade, o tecido social. A sociedade é um reflexo natural de unidades familiares. E aí querem criar uma nova sociedade, mas na verdade não é possível criar uma nova sociedade, porque sociedade só é sociedade se tiver como princípio bases familiares. Até porque novos conjuntos de sociedades, por exemplo, que estão pautadas em sexo e gênero, né, tentando aprovar, e aí todo mundo tem o respeito de escolher o que quer, mas minha gente, naturalmente falando, faz parte da nossa natureza. Casamento, união entre dois sexos diferentes, homem e mulher, é base para a subsistência da espécie, é a multiplicação. E aí, a família também é um estudo teológico, porque, como eu falei anteriormente, em Gênesis 2:24, é uma instituição divina, é uma instituição de Deus. E, por exemplo, não só é uma instituição divina, como o próprio Deus fez questão de deixar, através da sua palavra, através de seus ensinamentos, como cuidar dessa família.
Por exemplo, Êxodo 20:14. Olha o que é que diz Êxodo 20:14. Olha Deus atuando para proteger o casamento. Êxodo 20:14 diz: não adulterarás. Sabemos que um dos maiores índices do divórcio está linkado justamente à questão do adultério. Deus se precavendo, não só instituindo a família, ele nos direciona, nos dá um ensinamento de como manter esse projeto dele. Olha o que é que diz Deuteronômio, capítulo 6, do verso 6 ao verso 7. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Ou seja, projeto contínuo e eterno. Deus não só estabelecendo o projeto divino que é a família, não só ensinando como o casamento tem que ser, mas também se preocupando com as próximas gerações, que é para dar continuidade a seu projeto através dos nossos filhos. Olha o que é que diz Provérbios 22:6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Ou seja, esse ensinamento precisa ser dado continuidade, também precisa ser dado todo o cuidado devido e todas as instruções para que isso se mantenha. Inclusive, chegou em pleno século XXI, desde a criação do mundo. Não tem como parar o projeto de Deus. Agora, é claro que existem famílias problemáticas. É claro que existem famílias onde, na verdade, aquele lar não é um lar, é um local de violência. É óbvio. Inclusive, a Bíblia ela é tão categórica e ela é tão aberta e transparente que na primeira família do mundo, Adão e Eva, um irmão matou o outro, assassinou o outro. Depois a gente vai ver, por exemplo, na família de Noé também tiveram problemas, mas o fato de uma família ter problema não quer dizer que ela é o problema da sociedade. Pelo contrário, é a graça de Deus juntando pessoas problemáticas, que sou eu e você, para que se unam e Deus direcionando esse projeto funcione. Deus é muito maravilhoso, minha gente. E é lógico que existe sim famílias problemáticas, mas também muito em função de não seguir os próprios ensinamentos do nosso Deus. Olha o que é que diz o Salmo 127, versículo 1. Preste atenção. Salmo 127, versículo 1. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Ou seja, a família precisa estar pautada em Deus. Deus é o guarda, Deus é o firme fundamento, Deus é a rocha. E no verso 3 vai dizer que os filhos são heranças do Senhor, uma recompensa que ele dá. Olha mesmo, os filhos que são aqueles que vão dar sequência ao projeto de Deus, na verdade é um presente do próprio Deus. Então, assim, a família é algo maravilhoso, é algo abençoador, é algo divino. Se aproveita essa oportunidade para que Deus conduza a minha família, que Deus conduza a tua família, que nós possamos nos debruçar e se submeter ao nosso Deus. E eu estava fazendo um estudo sobre um filósofo chamado Burke, que ele disse o seguinte: fiz um resumo. Burke desenvolve que o conhecimento social é dado por interações sólidas em igrejas, clubes e grupos. O conhecimento social ele é dado a partir de interações sólidas, como em igrejas, clubes, grupos. Perceba que não há conhecimento social se não há interações sólidas. E me parece que as interações de novos formatos sociais não são nada sólidos. São passageiros, pouco fundamentado, linguagem rasa, conhecimento técnico, científico, biológico sendo desconsiderado, então não tem como ter uma interação sólida com esse tipo de comportamento. Então, isso é a ordem social, esse conhecimento social gera essa ordem social que se preocupa com os mortos e olham para os não nascidos. Ou seja, eu considero tudo aquilo que foi feito lá atrás e chegou para mim, e agora também me preocupo tanto que eu olho para o futuro, para quem não nasceu,
e me preocupo com a futura geração, que inclusive é um problema que o Brasil vive hoje. As pessoas estão fazendo escolhas políticas sem pensar no futuro. E fazem mais de 20 anos que o Brasil está na mesma situação. O jovem não progride, o emprego não chega, a riqueza não chega, a prosperidade passa longe, o povo passa fome, continua pobre e vive numa situação onde exalta-se a corrupção. O Brasil, né, a corrupção perdeu espaço, né? Agora o escândalo, a meta é, vamos ver se a gente consegue um escândalo maior, porque não pode, isso não pode estar acontecendo. Ou seja, é, a gente que se preocupa com os mortos e olham para os não nascidos, valoriza o capital herdado e honra o futuro. Inclusive, honra é uma palavra que está em discreto no Brasil. Ninguém honra mais ninguém. Ninguém honra nem seu próprio voto, sua própria família, né? Inclusive, foram atacadas as famílias. Ou seja, é uma espécie, quando há essa valorização e essa honra, consequentemente, uma espécie de pertencimento social é atingido e o egoísmo é negado. Temos que negar o egoísmo. Nós vivemos uma sociedade que não considera mais Deus, Deus está sendo descartado, e aí a gente vê a prática sem Deus cada vez mais depravada. Não basta pecar, tem que mostrar, tem que trazer transtorno, tem que publicar, tem que ganhar escala, como por exemplo a gente viu agora bilionários envolvidos em um caso de pedofilia, inclusive também questões de sacrifício, sacrificando crianças. É, e aí quando nós temos esse pertencimento social e negamos o egoísmo, respondemos demandas reais, problemas reais. Nós vivemos um tempo em que os problemas e as demandas reais não estão sendo resolvidas e as pessoas preferem dar crédito à teoria de promessas pobres, inclusive criando até problema. Todo tipo de problema que não leva a lugar nenhum, mas os problemas reais estão sendo descartados. Então, minha gente, fazendo um desfecho de tudo isso, espero que você tenha gostado. Aproveita, curte, comenta, critica, elogia e encaminha esse vídeo para alguém que você conhece. Mas isso é o carnaval brasileiro, né? Sob a máscara da cultura, vem atacando ferozmente a fé e a família. Recentemente, nos dias passados, há uns anos atrás, Jesus Cristo foi atacado ferozmente lá é, nesses desfiles carnavalescos. Agora, que não me traz nenhum tipo de para mim não é novidade, não me causa espanto, agora ataca a família. E é justamente um ataque a Jesus Cristo e a sua igreja, aqueles que são remidos pelo seu sangue, salvos no nosso Senhor Jesus. Mas isso não é de alarmar, pois se tratam de pessoas que, infelizmente, ainda possuem escamas em seus olhos, os seus olhos espirituais não foram abertos, e graças a Deus, os meus olhos espirituais, os olhos espirituais da minha esposa também foram abertos. E eu creio em Deus que aquelas pessoas que ali estavam, ou ainda pessoas que concordam, que Deus remova essas escamas espirituais, porque o que há ali são justamente pessoas por trás de máscaras que não têm a coragem de encontrar de se dar conta com a verdade, de encontrar a verdade. Preferem estar mascarados para assim atacar a verdade do que viver a verdade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus disse em João 14:6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, né? Como o próprio Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus Cristo, João 8:32. Mais adiante, no verso 36, ele vai dizer que se Cristo o libertou, verdadeiramente és liberto. Então, que Jesus Cristo seja o alvo da sua vida e que os debates políticos não possam se sobressair no que é fé, no que é família, no que é Deus, no que é salvação. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que Deus nos guarde e que Deus nos dê força
para que nós possamos estar do lado dele. Porque, como eu bem disse, quem ataca a família instituída por Deus está atacando o próprio Deus. Mas Deus nunca perdeu uma guerra. E não é hoje que ele vai perder, e nem amanhã. Deus é sempre vencedor. O braço poderoso de Deus estará sobre a vida dos seus. Que Deus nos abençoe.